A reprodução das plantas. Como já sabemos, as angiospermas são consideradas as plantas mais evoluídas por possuírem flor, semente e fruto. Para entender sua reprodução, precisamos conhecer a sua estrutura de reprodução, que é a flor. Veja esse desenho. Vamos considerar uma flor completa, aquela que contém todos os elementos: o pedúnculo, que prende o caule, e o receptáculo, onde se inserem as outras partes. As pétalas e sépalas são acessórios de proteção das partes reprodutivas. Elas são partes importantes da planta, pois suas belas cores servem de atrativo para os animais polinizadores. O conjunto de pétalas é chamado de corola e o conjunto de sépalas é chamado de cálice. O cálice e a corola podem ter cores distintas ou iguais. O estame é uma folha modificada que será responsável por produzir o grão de pólen, que será transportado até a abertura do gineceu ou pistilo. Essa parte da planta é chamada de estigma e é lá que ocorrerá a fecundação. Nas angiospermas, a polinização é feita na maioria por animais, como por exemplo os insetos. Esse processo é chamado de polinização entomofilia. A polinização também pode ser feita por aves, chamando então de ornitofilia, e por morcegos, chamado de quiropterofilia. Nesses casos, as flores são vistosas ou apresentam um odor característico para atrair os animais. As angiospermas se diferem das gimnospermas em poucos aspectos. As angiospermas têm o grão de pólen que contém duas células que vão ao encontro do pistilo para formar o tubo polínico, onde irá ocorrer a fecundação. Nesse processo, um dos núcleos fecunda a oosfera, dando origem ao zigoto que posteriormente se desenvolve em embrião. O outro núcleo une-se a outros núcleos polares da oosfera que darão origem à semente. Na sequência do processo, o ovário se hipertrofia, formando o fruto. Observe nesse desenho a reprodução angiosperma. Reprodução assexuada nas plantas. Por que é interessante usar a reprodução assexuada das plantas? Vamos recordar que esse processo não envolve a participação dos gametas, portanto, é um processo muito mais rápido e ainda consegue manter as características da planta original. Sendo assim, se temos uma boa planta frutífera, podemos fazer uma muda dela e replantá-la em outro lugar, mantendo essa característica, sendo esse processo muito mais rápido do que plantar a semente. Para isso, o ser humano desenvolveu vários mecanismos para o cultivo de plantas com objetivos econômicos. A estaquia é uma reprodução por meio de estacas, que são ramos cortados contendo gemas ou brotos. A extremidade é cortada e a estaca pode ser enterrada no solo para se desenvolver. A mergulhia ocorre quando mantém-se parte de um ramo da planta enterrado até que se formem raízes. Isso ocorrendo, separa-se o ramo com as raízes, plantando-lo a seguir. Na auporquia, faça um corte em um ramo, colocando nesse local terra úmida envolta por um saco ou por uma lata presa. Deixa-se até enraizar, então separa-se o ramo com raízes, plantando-a em seguida. Já a enxertia é o transplante de uma muda chamada de cavaleiro ou enxerto em outra planta provida de raízes, chamada de cavalo ou porta-enxerto. O cavalo deve ser feito com uma planta da mesma espécie do cavaleiro, ou de espécies próximas. Na enxertia, é importante que o cavalo tenha mais de uma gema ou broto. Além disso, deve-se retirar as gemas do cavalo para evitar que a seiva seja conduzida a ela e não as gemas do cavaleiro. Dentre as técnicas, a enxertia é a mais utilizada. Atualmente tem sido utilizada a cultura de tecidos em laboratório e até a regeneração de plantas inteiras. Nesses meios de cultura são adicionados substâncias nutritivas e hormônios vegetais responsáveis pelo crescimento e diferenciação das plantas. Já entendi!